Bem, pessoal, vamos iniciar a segunda parte da nossa aula fazendo os exercícios sobre gases, né? Vamos ver. O exercício número 1. Tem aí um frasco para medicamento, a capacidade dele é de 50 ml, mas ele contém 35 ml de remédio, né? A capacidade dele é de 50 ml. Estou vendo ali a figurinha. Mas ele contém 35 ml de remédio. Depois são retirados do frasco, né? São retirados do frasco 10 ml. Uma enfermeira vai, tá certo? Coloca uma seringa e retira 10 ml. Ok? Então, depois ele quer saber o seguinte. Faz com que a pressão do ar dentro do frasco passe a ser em relação... Ele quer saber a pressão do ar, porque antes de retirar os 10 ml, o ar fazia uma certa pressão, né? O ar que estava dentro do frasco estava numa certa pressão inicial. Depois que ele retira, o espaço aumentou, então a pressão vai variar, depois que ele retirou os 10 milímetros, né? E ele quer saber a pressão final em relação à inicial. O que é que alterou na pressão do ar, que estava ocupando o espaço vazio, né? Então vamos ver. O recipiente 50 ml, mas só tem 35 de remédio, você retira 10 ml de remédio. Então vamos lá. Inicialmente, se o recipiente, inicialmente, antes da retirada, tem 50 ml, 35 é de remédio, então 15 é de ar, né? Para completar os 50. 35 mais 15, 50. Então 15 é o volume de ar inicial. Aí depois que você tira 10 ml de remédio, então o volume de ar aumentou em 10. Você baixou 10, então retirou 10 ml. Então o espaço vazio aumentou de 10. Era 15 ml, passou a ser 25. Ao retirar o remédio, aumentou o volume ocupado pelo ar. Aumentou em 10. Aí usa a equação do estado, né? Equação de estado de um gás ideal. Está lá P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, usando essa equação... Sim, lembre que a transformação é isotérmica, né? Lembre que a transformação é isotérmica. Quando você aplica a equação de estado, tá? O T vai desaparecer porque a equação é isotérmica. O T1 com o T2 vai cortar porque a temperatura é a mesma. Sendo isotérmica é a mesma. Cortou o texto. Então ficou P1V1 igual a P2V2. Inicialmente, eu tinha uma pressão P1 e o volume de ar era 15 ml. No fim, eu tenho uma outra pressão, mas o volume de ar aumentou para 25. Com a retirada do remédio, o volume de ar aumentou para 25. Faz essas continhas aí. A pressão final é 15 sobre 25 de P1. Isso em percentagem, não é? Em percentagem, corresponde a 0,6 P1. 60%. Né? 0,6 P1, 60%. Então, a pressão final é de 60%. Se ela é de 60%, eu posso garantir que ela é 40% menor. Era P, baixou para 60%, então ela caiu 40% em relação à primeira. Portanto, isso indica a resposta D de dado para a questão 01. Usou a equação de estado, cortou as temperaturas porque a transformação é isotérmica. Isotérmica. Ok? Vamos à segunda questão. Na figura... Tá certo? Tem um gás ideal confinado num cilindro e o cilindro tem um êmbolo em cima. Né? O êmbolo é aquele disco, um disco, né? Que ele pode se deslocar quando a pressão do gás aumenta, o êmbolo sobe, ele tem liberdade de movimento. É como uma seringa. Né? É como uma seringa. Tá? Então, se a pressão aumentar, o êmbolo sobe, se a pressão diminuir, o êmbolo vai descer, ele tem mobilidade, né?
aumentando ou diminuindo o volume do gás. Então ele diz que o êmbolo encontra-se a uma temperatura inicial de 27 graus Celsius, vai ter que mudar para Kelvin, não pode usar Celsius, né? E está a uma altura de 20 centímetros em relação à base. O êmbolo está a 20 centímetros. Mas você aquece o gás, bota um fogareirozinho embaixo dele, aquece o gás e com isso o êmbolo vai se deslocar, né? O êmbolo vai se deslocar, vai sofrer uma variação de altura H. Ele vai se elevar de uma altura H. E a temperatura que era de 27 graus vai passar para 177 graus. Então, atenção, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar de graus Celsius para Kelvin. É só somar esse 27 que está aí com 273, né? O outro, 177 mais 273. É só somar Celsius com 273. Vamos ver, tá? Equação de estado. Tá aí, ó. P1, V1 sobre T1. Tá ok? Muito bem. Tá aqui a figura. O gás é aquecido, o êmbolo sobe. Uma variação de altura ali, ΔH. Ele estava numa altura H e aumentou de ΔH. Então, quando você vai substituir aí, tá ok? Aí nós estamos vendo que a pressão desapareceu, porque é uma transformação isobárica. Tá? A pressão não mudou. A pressão não mudou. Isso você vê no enunciado. Se a pressão não mudou, corta a pressão P1 com a P2, a equação fica essa aqui. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isobárica, pressão constante. Tá? Ela não mudou, porque a pressão inicial é atmosférica mais o peso do êmbolo. Quando ele subir, o êmbolo continua no lugar. E a atmosférica também existe, ó. Então, a pressão não mudou. Aqui, na posição inicial, antes do êmbolo subir, qual é a pressão? A pressão do peso do êmbolo mais a pressão atmosférica. É essa pressão que está agindo no gás. Agora o gás expandiu e levantou o êmbolo. Na nova posição ele parou na nova posição. Qual é a pressão que tem sobre ele? O peso do êmbolo mais a pressão atmosférica. Então é uma transformação isobárica. A pressão não variou. Antes é a pressão do êmbolo mais a atmosférica. Depois também. Então não variou. É isobárica. Cortamos as pressões aí. E continuando com a solução, ó, o volume. Ele não deu volume, mas o volume desse cilindro aí que contém o gás é a área da base vezes a altura. Qualquer cilindro, o volume é a área da base vezes a altura. Então, volume inicial, área da base vezes a altura. Temperatura inicial, 300. Por que 300? Por que 300? Ora, é 300 porque você tem que somar aquele 27, os 273, para transformar em Kelvin. Tá certo? É por isso. E por que a temperatura final é 450? Pela mesma razão, porque você tem que transformar de Celsius para Kelvin, tem que somar aquele valor lá de 177 com mais 273, tá certo? Que não está indicado aqui na solução. Eu não notei, senão teria colocado essa indicação, mas eu vou repetir. Você está com a temperatura inicial lá, 27. Para chegar em Kelvin, soma com 273. Aí passou para Kelvin. A temperatura final, 177. Mas para chegar em Kelvin, soma com 273. Aí chegou em 450. Tá certo? Resolve essa equação. Tira o valor. O H, ele deu, né? Então você tira o valor aí do ΔH e você chega à conclusão que ele vale 10 centímetros. Ora, se o H era 20, né? O H é 20, que nós botamos aqui na equação, na solução. E caiu para 10, então houve uma redução, houve um aumento de 50% na altura. A altura aumentou 50% quando o gás foi aquecido. Ela saiu de 20 centímetros para 10 centímetros. Houve um aumento de 50%. Tá certo? Ok? Tudo bem, né?